Já estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de terça-feira. Agora é hora de esporte, em nome de Memorial. O esporte vive dentro da gente. Teve início a fase infantil dos Jogos Escolares 2014 de Itanhaém. Crianças de 6 a 11 anos das 25 escolas da cidade participam da competição. O futsal nas categorias masculino e feminino disputam as partidas até o dia 29. As apresentações acontecem em diferentes ginásios das escolas. Ontem foi realizado o sorteio na sede da CBF dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil e seus respectivos mandos de campo. E o Santos conheceu o seu novo adversário e locais das partidas. No lado A, jogará contra o Grêmio. O primeiro jogo acontecerá na Arena do Grêmio. No segundo, na Casa Alvinegra, na Vila. Mais uma nota. Também ontem, o taekwondista de Santos, o Henrique Precioso, se tornou o mais novo campeão mundial militar. O torneio internacional aconteceu no Irã e o santista da categoria até 74 quilos venceu a luta final por 21-10 contra o atleta argelino. Henrique é o atual quinto colocado no ranking mundial da categoria até 74 quilos. Esse ano, Henrique já somou muitas conquistas. Venceu os abertos da Holanda, Espanha e República Dominicana. Na próxima semana, disputará o Grand Prix de Taekwondo. Em setembro, estará no Campeonato Pan-Americano da modalidade que será realizado no México. Os nossos convidados já estão aqui. O meu amigo, o professor e psicólogo Taysir El-Haj Ahmad. Muita gente conhece Taysir. Tudo bem, Taysir? Prazer revê-lo. E aqui ao meu lado, o Antony Quirino dos Santos. Ele foi uma das vítimas do acidente onde caiu o avião Cessna na última quarta-feira. Qual a ideia do Hora Geral de trazer o Antony e também o professor e psicólogo Taysir? Para que a gente possa, através do relato do Antony e também do psicólogo Taysir, tentar conversar e explicar aos telespectadores que tipo de trauma, o que é recomeçar depois de ter a casa, a residência atingida, todo aquele trauma de ver um avião caindo próximo de onde algumas pessoas moram e moravam aqui no bairro do Boqueirão, porque algumas casas ainda precisam ser reconstruídas para que eles possam voltar a morar. Antony, acho que a primeira pergunta que eu acho correto fazer, até para provocar as perguntas dos telespectadores, você morava numa casa ou num apartamento ali no Boqueirão? Então, ele era um conjunto de sobrepostas, né? Era embaixo o térreo, em cima uma moradia, no caso a minha. Então, assim, era um conjunto, era bem legal de morar ali. A gente ficou para mais de 10 anos ali. O que você estava fazendo na hora que o avião caiu, Antony? Eu estava me arrumando para sair, eu ia sair por dentista. Aí começou, estava zipando a televisão, aí me chamou para um programa que chamou a atenção, eu parei para ver ele. Isso atrasou a sua saída para o dentista? Isso, que acabou coincidindo com a queda do avião, que por sorte foi o que salvou a minha família. Antony, o que você poderia relatar para os telespectadores do Hora Geral na hora que, de fato, caiu o avião, aquele barulho, aquele estrondo? O que passou na sua cabeça? Morri. Quando eu escutei a primeira, bem de fundo, aquele barulho, eu pensei, não vai cair aqui. Aí quando eu olhei para o lado da janela, eu vi a chama se aproximando, eu falei, vai ser aqui que ele vai cair. Aí eu deitei, joguei o colchão em cima de mim, esperei algum escombro, alguma coisa cair. Se caísse em cima de mim, pelo menos eu ia conseguir me levantar sem muito machucado. Quando foi aquela explosão, parecia uma bomba, que eu vi, aí fiquei uns 5 segundos pensando o que eu ia fazer, eu falei, corre. Quando eu corri em direção à porta do quarto, que eu abri a porta, não vinha nem fumaça, só via as labaredas. Aí eu pensei, se eu ficar, eu morro, se eu correr, eu tenho chance de sobreviver. Foi quando eu saí do quarto, vi minha sobrinha abaixada com as 2 mãos na cabeça. Sobrinha de quantos anos? 9 anos. Estava abaixada com a mão na cabeça, nem gritava, coitada. Chamei ela umas 3 vezes, não veio. Foi quando eu entrei no fogo para tirar ela, que até então eu não sabia que era a turbina que estava do lado dela. Porque quanto mais eu me aproximava dela, mais quente ficava. Aí puxei ela pelo braço, vim. Aí eu falei, vou tirar primeiro ela da casa para depois ir atrás da minha irmã. Aí quando peguei a chave da porta, né, para abrir a porta da sala e tirar ela de lá, a minha irmã saiu do quarto procurando minha sobrinha, que estava do meu lado com a distância que estava o meu doutor.
E aí a minha irmã perguntando por ela, cadê minha filha, cadê minha filha? Eu falei, tá aqui do lado, vem comigo que a gente vai embora. Agora sim, eu fiquei pensando depois, né? Se eu tivesse ido por dentista, minha irmã não ia ver minha sobrinha, ia ter perdido as duas. Justamente esse é o relato que eu iria fazer. Acredito que o professor Taisir deva ter pensado da mesma forma, assim como o telespectador. Agora, lógico, eu quero ouvir o professor Taisir, mas só para terminar esse teu relato, Antony, e o que aconteceu na sua mão? Isso aí foi que foi uma queimadura? Queimadura de Qual o segundo grau. momento em que você se machucou? Para mostrar para o telespectador. Foi quando eu tirei minha sobrinha do fogo, que eu puxei, com essa mão que eu puxei o braço dela. Então, assim, como o braço estava coberto, estava só com as mãos de fora, foi a mão que queimou. E na hora não dá para pensar em nada. O que passava pela sua cabeça é de você salvar a sua sobrinha. Era tirar minha sobrinha de lá, tirar ela do fogo e depois voltar para pregar minha irmã. Era a única coisa que passava na minha cabeça. Ela se machucou, está internada? Não, minha sobrinha, ninguém, graças a Deus, ficou internado. A princípio, no primeiro dia, quem menos se machucou fui eu. Mas na que a gente estava assim, todo muito recente, né? Depois a gente foi ver quem mais se machucou fui eu. O teu nariz está um pouco queimado. O queimado, rosto todo né? ficou todo queimado. Eu não sei se o Luciano consegue fechar um pouco A mais tá bem... no Antony, só para poder mostrar para o telespectador que quando você chegou aqui no estúdio, logo reparei, olha lá, ou seja... aqui o nariz e a orelha, as duas, né? Tá bem... A nuca aqui também está bem ferido. Sim. Aqui. E você vai ficar quanto tempo com a Então, mão aqui no caso vou ficar até segunda-feira que vem, né, que estou fazendo os curativos, que eu estou sendo atendido pela Santa Casa. O cirurgião plástico de lá está sendo muito, como é que se fala, muito bom. O doutor Silvio, né? Então, infelizmente eu não peguei o nome Não dele. está sendo atendido na Santa Casa. Isso. Agora, Antony, tudo isso que aconteceu, vocês estão tendo uma retaguarda por parte da prefeitura, por parte da empresa do Não, avião? até agora ninguém procurou a gente. Você não tem condição de você voltar para onde você morava? Sem condições tudo nenhuma. Destruído? Até apareceu numa concorrente de vocês, que me deu uma entrevista, aparecendo as fotos da casa, sem condições nenhuma. A casa até se levantar porque está bem destruída. Não sei se nós temos imagens para mostrar para os telespectadores, Marcão. Se não tiver as imagens, poderia mostrar que daí o Antony faz o relato em cima das imagens para a gente poder ilustrar para os telespectadores do Hora Geral. Logicamente que essa é uma imagem que mostra alguns destroços do avião. Eu não sei se nós temos a imagem. Olha, ele é uma imagem de cima. Sua casa fica na Alexandre Herculano ou na Baía de Abreu? Na Baía de Abreu. Na Baía de Abreu. Isso. Inclusive na Baía de Abreu eu passei ontem à tarde. Ainda existem algumas viaturas no local. Sim. A sua casa era do lado, é mais próximo da Goiás ou mais próximo da Alexandre Herculano? Mais próximo da Alexandre Herculano. Então, ou seja, bem atrás. Aí, você consegue identificar esse local? Sim, ali era onde eu dava de trás para a minha área de serviço. Nessa sobreposta, você morava em cima ou embaixo? Em cima. E quem morava embaixo? Embaixo, era uma... Ai, caramba. Só por nomes, É uma né? senhora, mas ela estava lá? Sim, ela estava no local. Mas, graças a Deus, foi só o susto dela mesmo, né? Tá. Agora... Ali era a minha casa, esse buraco aí que vocês estão vendo. Então praticamente destruiu tudo. Ali era a minha sala e aqui do lado do meu quarto. Agora, ali é que você falou que entrou a turbina? Não, isso. Eu tenho foto aqui que a gente tirou para anexar no processo, né? Que a gente está com um advogado, para poder anexar junto com o processo para ver como ficou, né? Agora, meu amigo Taisir, vou tratá-lo assim, professor Taisir, psicólogo, psicoterapeuta, perito. O Taisir, qual o tipo de reflexo, que tipo de emocional essas pessoas vão ter após um acidente como esse? Eu imagino que muitas delas, e com o Antony não é diferente, o professor vai relatar, depois eu quero ouvir do Antony, não consegue nem dormir, não consegue nem descansar, porque acho que isso fica vivo na memória, né, professor? Bem, bom dia a todos. Primeiro quero ressaltar a história do Antony, particularmente. Quando a gente percebe que acontece um fato, assim, um terremoto, uma catástrofe, alguma coisa parecida, a primeira reação da pessoa é fugir. Não é? A segunda, algumas pessoas entram numa apatia total, ela para e fica mole, não consegue reagir, não consegue sair do lugar. Sim. E a terceira, ela pensa no outro. É aquela pessoa que com alguma coisa, não é raciocinado isso, é uma ação que ele fez, é tentar fugir, lembrou a sobrinha, ele volta para socorrer. Se fosse uma pessoa eminente,
Com toda certeza o Antônio hoje estaria no mundo, um herói e tal, e ele realmente foi um herói. Você foi um herói quando pensa nessa hora, algumas pessoas, não é que treinados, o treinado é o bombeiro ele é treinado para fazer frente às situações emergenciais, então ele vai em frente disso aí. O Anthony, ele tem uma reação primária humana, então a reação dele qual foi? Fugir, mas minha sobrinha, então ele voltou para socorrer alguém que não é ele, ele podia salvar, e não acontecer nada. Então, é uma pessoa que merece a atenção, porque é um herói, que ele é altruísta, ele salva o outro, independente se seja sobrinha, se fosse outra pessoa também faria o mesmo, assim, para salvar, ele salvaria outra pessoa. Agora, em relação aos estados, assim, emergenciais, a gente percebe que a natureza humana ou do animal é preparada com uma série de energias, pensamento, dilatação da pupila, retenção da musculatura para poder enfrentar a situação. Essa é a reação primária. Uma segunda reação, ela aparece em termos mensais. Então, não sei o caso dele como vai ser, né? Tem aquela pessoa que tem durante um mês esse transtorno do estresse pós-traumático. O nome é esse, inclusive o nome técnico. Ele tem classificação no Código Internacional da Doença. Esse um mês não é nada anormal. A pessoa sofrer as consequências, medos, abalos do sono, aquela imagem pode aparecer na sua mente várias vezes, isso é possível. Depois de 2 anos, não poderia acontecer. Se acontecer depois de 2 anos, ela já incorporou na vida dele. Então, aquelas coisas, nós não sabemos ainda. Inclusive, quando você chama a atenção do poder público, não atender a situação dele emergencial e depois se vire. Lógico. Não, isso no estudo, o que eu estou falando para vocês, são estudos. Até o primeiro mês é uma reação aguda do estresse pós-traumático. Depois de 2 anos, se ela persistir, ela passa a incorporar na personalidade, ele vai viver a vida inteira com aquilo lá. Agora, nesse espaço, que nós vamos perceber que é o estresse pós-traumático, que é tratável, que pode ser ajudado, seria aquele espaço, depois que passa um mês e até os 2 anos, é a parte que você pode trabalhar, pode desenvolver um processo terapêutico, um tratamento medicamentoso, onde possa aliviar o estresse pós-traumático para não persistir na vida dele e carregar esse tipo de sofrimento pelo resto da vida. Agora, professor Taicir, pelo menos eu não ouvi em nenhum momento as equipes responsáveis falar que as vítimas teriam uma ajuda, um tratamento psicológico. Eu ouvi dizer que elas serão ressarcidas, que vão acionar a empresa do Cesna para que, lógico, tem seguro, que pague o prejuízo, mas eu não vi em nenhum momento numa ajuda psicológica. O senhor acredita que seja fundamental essa ajuda? Olha, eu vou dar um exemplo, o que eu falo na faculdade, aí vai ficar claro para todo mundo. Imagine vocês uma pessoa que, por qualquer motivo da vida dela, resolve saltar da janela do 10º andar. Nossa. Ela vai lá e salta do 10º andar. De repente, ela, por azar, não consegue realizar seu intento. Ela cai numa rede elétrica, cai em cima do carro, ela se quebra inteira e não morre. É levada em estado de coma para o hospital, faz as cirurgias, ela fica em coma durante um mês, é tratado, cicatrizou, ela começou a mexer a mão, começou a mexer o rosto, abriu os olhos, acordou, começou a falar, opa, dá um alta para ela. Ela está livre dos ferimentos da consequência da queda. E o fator que levou a saltar? Isso. É o que você pergunta, e o psicológico? Então, o que eu acabei de dizer para vocês, tecnicamente, até um mês é natural, a gente sabe que eles não saem da cabeça dele por enquanto. O primeiro mês não vai sair porque vai ocorrer, é natural. Isso até os animais que estão ali perto, qualquer ser vivo estaria sofrendo as consequências daquele ato. Naquele prazo, depois de um mês até 2 anos, ele é tratável. Agora, e depois desses 2 anos que nós sabemos que é persistente e vai incorporar a personalidade? Como é que faz? O pessoal nem sabe disso. Isso não se divulga. Em casa mesmo, se o filho da pessoa está lá, está em coma, todo mundo pega no colo, cuida. Se ele tem um desvio de comportamento, um problema psicológico, seu canalha, vai trabalhar, vai embora de casa. Não se cuida do que é a base para poder ter um comportamento. E nesse caso, professor, só um psicólogo para fazer esse tratamento? Nós temos psicólogo, psicanalista, psiquiatra. O psiquiatra está indicado para os distúrbios mentais, com tratamento químico e etc, etc, né? Agora, a psicoterapia, a assistência social, eles são a base para poder dar suporte para o que vai acontecer no tratamento da saúde, né? É um conjunto, porque saúde não é um estômago, não é um pé, mas é a pessoa. Sim. Agora, Anthony, você tem informação de vizinhos, de outras pessoas também, que estão feridas,
tiveram algum atendimento hospitalar? Você tem contato com outras pessoas ou não, lá do bairro? Não, então depois do que acontecido a gente não teve muito contato. Hoje você está morando aonde? Eu estou com a minha noiva, na casa dela. E a minha mãe, minha irmã e minha sobrinha estão na casa de uma amiga da minha mãe que tinha um quarto sobrando. Então ela cedeu gentilmente para a gente poder ficar lá o tempo que precisasse. Tá, mas você também não tem nenhum tipo de informação quando que essa situação será resolvida? Ou seja, você se sentiu na obrigação de contratar um advogado para tentar agilizar e você ter os seus direitos aí ressarcidos, ou seja? Sim, porque assim, a gente foi ver a princípio a gente foi na Defesa Civil, perguntar como é que seria o trâmite, né, o que fazer, né? Ele falou assim, olha, pela moradia de vocês, o abrigo que nós temos não abraça vocês, que é mais para quem não tem realmente onde morar, não tem família. Ou se vocês tiverem família, fique com elas por enquanto até a gente resolver a situação. Só que assim, tem que esperar a investigação acabar para tentar resolver alguma coisa. Então assim, eu não posso esperar não sei quando vai acabar essa investigação. Pode durar um ano e meio, por exemplo? E até isso eu vou ficar sem cama, sem geladeira, sem fogão. Então por isso que eu vi na necessidade de entrar com um advogado, porque a prefeitura não falou nada, a empresa do avião não veio falar nada, a assessoria de imprensa do candidato também, eu sei que ele faleceu. Tem filhos, tudo bem e tal, a gente sabe também que não é uma situação fácil. Mas tem uma assessoria, também não veio dar suporte nenhum para a gente, falar assim, não, fica tranquilo, a gente vai fazer isso. Então, assim, a gente teve que procurar um advogado justamente para chegar nessa situação. Vai ser. É um aspecto de uma visão pessoal, né? Você vê as diferenças. O governador chegou a participar para cuidar das pessoas importantes. Ele não é importante. Né? Então, mobiliza, ele intervém, vai lá no equipe, vamos tentar agilizar. São todas as pessoas que estão envolvidas nisso, gente. Não é só todos são a mesma coisa, cada um tem suas famílias, cada um tem suas dores, seus medos, suas sequelas. Então, por que não cuidar dele? Ele tem que ficar correndo atrás? Cadê a defesa civil que deveria procurar o civil? Deveria fazer o civismo, não é? Então, então vou aproveitar o momento político. Candidatos, apareçam protegendo as pessoas, vão brigar para essas pessoas. Não é? Eu até agradeço o convite que o Douglas me faz para poder desengasgar isso que a gente está vendo, todo mundo vê. Poxa, o governador está dando assistência tudo para todo mundo? Não. Para algumas pessoas só. O meu intuito no jornalismo também é de ouvir as pessoas. Essa é a minha finalidade. O desabafo do professor Taici é um desabafo procedente, o relato do Antony também, e muitas vezes aí eu dou um passo para trás para não tomar partido em determinadas situações. Mas eu só quero avalizar tudo isso que foi falado. Lógico, é um momento triste, a nação brasileira se comoveu pelo acidente, a perda da vida do presidenciável, de um candidato que proferia, comentava esperanças de mudança de um país, junto com os outros componentes do avião. Só que houve um acidente, e nesse caso as vítimas, elas precisam de uma atenção, né? O Antony, por exemplo, ele teve que contratar um advogado. A meu ver, isso aí, a empresa, a indústria responsável da aeronave tinha que mandar o departamento jurídico para fazer o levantamento das vítimas, né? Não tem o que comprovar. Houve uma queda, sim, de um avião, houve vítimas, pessoas que acabaram perdendo tudo, né? Então, como recomeçar? Esse trauma, relatado pelo Antony e comentado pelo professor Taici, é algo que ainda fica latente depois desse acidente, que amanhã vai completar uma semana. Rapidamente, Taici, que eu tenho que chamar intervalo, por favor. Pode falar. O que acontece é o seguinte, os cuidados que devem ser feitos, o tratamento que deve ser feito, ele não é só medicamentoso e psicoterápico. Sim. O apoio, o suporte em qualquer área, qualquer doença, qualquer pessoa que está sofrendo, é preciso encontrar uma base para o suporte. Eles não estão encontrando suporte, é o suporte que eles precisam. Tem alguém que fala, olha, nós vamos ajudá-los a resolver. A própria empresa, o próprio governo, o próprio município, não deixar as pessoas desamparadas, não tem que correr atrás de nada. E se ele tivesse mobilizado, como ele ia fazer? Não é? Então esse suporte nos ajuda, e eu peço, assim, nessas ocasiões, é o suporte para as pessoas que são feridas, é a amizade, você precisa arrumar amigos, seus amigos estarem em volta, família, abraça, porque é um sentimento verdadeiro. Essa é uma parte do tratamento, hein? Tratamento técnico, estou falando como profissional. Amizades, suporte e condições para poder se tratar. Taici, rapidamente eu tenho que chamar o intervalo, mas só lembrando, pelo pouco conhecimento que às vezes nós temos,
Às vezes você não tem um problema no aeroporto, houve um problema com o seu voo e você é obrigado a ficar 6, 7, 8 horas no aeroporto e às vezes a empresa acaba bancando para que você se hospede num hotel próximo e, lógico, você será ressarcido. Nesse caso, o meu pouco entendimento é que essas pessoas possam ficar, talvez, num local um pouco mais, que tenha uma infraestrutura, talvez num hotel com seus familiares, custeado pela empresa, sim, para que eles possam aguardar de uma forma decente o retorno e a reconstrução das suas moradias. Esse é o meu ponto de vista. Rápido intervalo, já eu volto. Tem perguntas pelo 3041-6777. É rápido.